Nenhum crime, por mais assombroso e terrível que tenha sido, pode justificar o assassinato de um ser humano indefeso e inocente no ventre materno. Olá, tudo bem? Meu nome é Thalia Rodrigues. Se você ainda não me conhece, seja muito mais do que bem-vindo ao meu canal. Neste quadro, todas as terças-feiras, eu falo sobre espiritualidade, doutrina, curiosidade, vida dos santos, enfim. Se você quiser deixar alguma sugestão de vídeo, fique à vontade, coloque aqui no comentário. Uma palavra sobre o em casos de estupro. A impressionante história de Liana nos mostra que o é injustificável, mesmo em caso de estupro. A história de Liana Reboledo, a mãe que com apenas 12 anos engravidou em consequência de um estupro, é realmente muito chocante. A violação pela qual ela foi vítima a deixou semi-morta, com sua face e o seu pescoço totalmente desfigurados. Ela mesma confessa, depois de quase 2 décadas do ocorrido, que ela pensou que os seus agressores iriam matá-la. Não há palavras que possam expressar suficientemente a dor e a indignação de uma pessoa moralmente sadia diante de um crime como esse. Embora a cultura pornográfica vigente procure até mesmo justificar esse tipo de abuso, sabemos que se trata de um atentado contra a justiça e a caridade, que ofende profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à dignidade, causa um prejuízo grave que pode marcar a vítima para toda a vida. Disso, de fato, a Liana é testemunha. A violação realmente marca a vítima para toda a vida. Mesmo depois de um tempo, ela nos conta que ela não conseguia se livrar do sentimento de sujeira, chegando até mesmo a cogitar a hipótese de um suicídio. Outro fato, porém, destinou a mudar a vida desta mulher para sempre. A notícia de que ela estava grávida e que ela seria mãe. Já na época que ela ficou sabendo da sua gravidez, o médico tentou pressioná-la a abortar. Ela, porém, consciente de que havia outro ser humano dentro de si, disse não. O abuso que ela sofreu realmente foi terrível, mas punir um ser humano que é legitimamente indefeso nesta situação não seria absolutamente uma saída viável e nenhuma forma de justiça para os agressores. Nenhum crime, por mais terrível e assombroso que tenha sido, pode justificar o assassinato de um ser humano indefeso dentro do ventre de sua mãe. Alguns defensores do podem sentir-se tentados a usar esta história da Liana para o proveito próprio. Nesta ótica, ao invés deles respaldarem a defesa da vida, Liana seria um exemplo da importância de dar à mulher o eufemístico, o direito de escolha, melhor definido como o direito de matar. A posição que estes assumem é a mesma do médico dessa história. Esse é um erro bem evidente, porque tem se colocado a liberdade humana, que neste caso é a feminina, acima do direito à vida. Mas, como bem afirma o Papa João Paulo II, a tolerância legal ao aborto não pode, de forma alguma, fazer apelo à consciência dos outros. Precisamente porque a sociedade tem o direito de se defender, que se possam verificar em nome da consciência e do pretexto da liberdade. Só porque o homem é livre, isso não significa que tudo o que ele faz seja bom e legitimamente moral. Outro argumento dos abortistas é que toda a vítima que sofreu de um estupro
queira natural e necessariamente fazer um estudo conduzido por Sandra Mercon, especialista neste assunto, nos mostra o contrário. 75 a 85% dessas mulheres querem levar a gestação adiante. David Radon, PhD em bioética, ele nos diz que essa evidência, de acordo com a pesquisa da Sandra, essa evidência por si só deveria fazer as pessoas pensarem e refletirem sobre o pressuposto de que é querido ou até mesmo melhor para as vítimas que sofreram violência sexual. Na verdade, o que faz é piorar ainda mais o drama dessas mulheres. A mídia e a cultura da morte, eles super atenuam a questão do estupro em si, mas eles não falam das consequências de feito. Os problemas psicológicos, os problemas físicos que todas essas mulheres têm que enfrentar e levar para o resto da vida. Muitas das que passam por essas experiências traumáticas de um aborto relatam como uma degradante e brutal forma de estupro. O David Randall explica essa expressão dizendo: o aborto envolve um exame doloroso dos órgãos sexuais de uma mulher por um estranho mascarado que está invadindo seu corpo. Uma vez na mesa de operação, ela perde o controle sobre seu corpo. Se protesta e pede ao aborteiro para parar, será possivelmente ignorada, ou dirão a ela: é tarde demais para mudar de ideia. Isso é o que você quis. Temos que terminar agora. E enquanto ela está lá, deitada, tensa e desamparada, a vida oculta dentro de si é literalmente sugada de seu ventre. A diferença? Numa violação sexual da mulher, é roubada a sua pureza. Nesse estupro médico é roubada a sua maternidade. É verdade que no Brasil e em muitos países espalhados pelo mundo está espalhada a ideia de que o recorrente de um estupro é aceitável. Não somente como aceitável, mas também como um direito das mulheres. Isso, porém, não altera em nada a realidade das coisas. Como bem ensina Santo Tomás de Aquino, toda lei constituída pelos homens tem força de lei somente na medida que deriva de uma lei natural. Se, ao contrário, alguma coisa está em contraste com a lei natural, então não é lei, mas sim uma corrupção da lei. Assim, uma norma que autorizasse as mães a matarem os próprios filhos, sob quaisquer circunstâncias, não passaria de uma arbitrariedade. Porque afinal, se nós aceitamos que uma mãe mate o próprio filho, como podemos dizer para outras pessoas não se matarem? O testemunho da Liana Reboledo deve servir de lição para a sociedade moderna. Ele mostra do porquê, mesmo nas situações mais dramáticas e impensáveis, é intolerável. Nenhum crime, por mais assombroso e terrível que tenha sido, pode justificar o assassinato de um ser humano indefeso no ventre materno.